problema vem preocupando os governantes e a população em todo o globo. E o nome deste problema é globalização. Nas últimas décadas, a intensificação extrema das interações transnacionais, desde a mundialização do sistema de produção e das transferências financeiras, à disseminação a uma escala global de informação e imagens através dos meios de comunicação social, às deslocações em massa de pessoas, como turistas, como trabalhadores migrantes ou refugiados, introduziram o termo globalização no vocabulário cotidiano. A verdade é que não existe globalização sem localização. A globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou entidade rival. A globalização não se entende sem se conhecerem as forças de poder que a movem. Existe, assim, uma globalização hegemônica, que é movida pelo capitalismo global e pelas indústrias culturais de que ele se apropriou. Agora, entrando no contexto de trabalho na globalização, um tema muito presente é a exploração de mão de obra barata. O direito do trabalho, diante do fenômeno da globalização, acentua a concentração de capital e péssima distribuição de renda em uma supostamente integrada economia mundial. Mantém a exclusão e pobreza, apontando para um destino único e único pensamento sob o discurso da sedução do consumismo. A luta pelo direito do trabalho num ambiente de globalização é a briga pelo reconhecimento e efetivação de políticas sociais e pela exigibilidade dos direitos sociais fundamentais. O direito do trabalho sempre revelou sua personalidade esquizofrênica. Por um lado, suas regras se inserem, perpetuam e reproduzem o modo de produção capitalista, desempenhando um papel regular e, por outro lado, estabelecem os limites de atuação, garantindo conquistas e estabelecendo freios na ânsia de lucro, dizendo-se protecionista. Trabalhar na minha empresa é sonho de qualquer trabalhador. Aqui oferecemos vale alimentação, vale transporte, convênio de saúde. Mas é claro, apenas se trabalhar a mais por isso. Com horários super flexíveis, nossos trabalhadores podem entrar a qualquer horário antes das 7 horas e sair a qualquer horário depois das 20, é claro. E tudo isso com 30 minutos de intervalo em um dia inteiro. Além de tudo isso, proporcionamos um gordo salário de R$ 1.415. Lembrando, o salário mínimo no dia de hoje é de R$ 1.412. Portanto, oferecemos um salário muito alto aos nossos funcionários. Tudo isso para um trabalho simples e com muitos direitos, mas que são descontados ao final do mês. Alô amigo, alô chefia, seu futuro não pode ser decidido a revelia. Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia mais ou menos 50 anos, eu diria. Alô amigo, alô chefia, seu futuro não pode ser decidido a revelia. Se o presente é omisso, aí fica difícil. Tem que botar a mão na massa, dar um jeito nisso. Viu como é simples? Se interessou por esse trabalho maravilhoso que reconhece seus direitos como trabalhador? Envie seu currículo. As vagas são limitadas, mas tentaremos contratar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então venha já! Entrando agora em uma das vias da globalização, a privatização é um processo de transferência de órgãos ou empresas estatais à iniciativa privada. Isso acontece quando o Estado precisa levantar recursos ou porque o governante acredita que manter aquela empresa já não faz mais sentido. A Lei de número 9.491 de 1997 estabelece os procedimentos vigentes hoje no Programa Nacional da Desestatização. Prevê que a privatização de uma empresa pública pode ocorrer das seguintes formas. Alienação de participação societária é quando o Estado vende parte das ações da empresa para a iniciativa privada. Para ter uma privatização total, o Estado deve vender a participação majoritária da companhia por meio de leilões. Aumento de capital. Se a empresa já for listada na Bolsa, ela poderá emitir novas ações. Nesse processo, o governo não comprará novas ações. Assim, sua participação na empresa será diluída, ao ponto em que o Estado não terá mais o controle dela. Alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações. Esse modelo pode ser utilizado para que o Estado venda ativos como prédios e terrenos. Dissolução de sociedades ou desativação parcial. Ocorre quando o Estado abre mão da participação em uma chamada estatal mista, parte pública e parte privada. Assim, a empresa torna-se apenas privada. Agora a pergunta que não quer calar. A privatização é boa ou ruim para uma nação? Bom, agora iremos entrevistar uma cidadã comum sobre a privatização.
Licença, senhora, você poderia me responder uma pergunta? Claro. O que você acha da privatização? Bom, como uma cidadã que se importa com o futuro do meu país, eu voto a favor da privatização. É claro que ela acaba afetando a vivência de trabalhadores assalariados, mas como eu não me encaixo neste padrão, só vejo lados positivos. Bom, agora vamos a uma segunda opinião sobre a privatização. Licença, você poderia me responder uma pergunta? Poderia. O que você acha da privatização? Sou totalmente contra. A privatização causa impactos negativos em diversos setores da nossa sociedade, como econômico e social. Além disso, representa impactos negativos a serviços públicos, perda de empregos e sem contar com a desigualdade social. Uma opinião sensata. Nossa próxima pauta será consumo e consumismo. Você sabe diferenciar ambos? O consumo está mais relacionado à aquisição de um bem ou serviço para a satisfação de uma necessidade básica, da qual sua sobrevivência depende. Já o consumismo é muito mais um fenômeno social, que compreende um comportamento de consumo movido por desejos e impulsos, e não somente para atender às necessidades de sobrevivência. Segundo os estudos da história e da sociologia, o consumismo surge a partir da mudança dos modos de produção gerada pela Revolução Industrial. Com isso, toda a relação entre produção e consumo é reformulada. A produção em larga escala, possibilitada pelos avanços técnicos, gerou uma maior facilidade para o consumo. Assim, um número menor de pessoas precisa produzir para que todos possam consumir. Desse modo, a sociedade deixa de ser uma sociedade de produtores e passa a ser uma sociedade de consumidores. A produção de bens cada vez mais intensa exige que o consumo também seja cada vez mais intenso. Para isso, são criadas ferramentas para o estímulo ao consumo, dentre elas a propaganda. Pai, eu quero outro celular. Esse aqui tá muito ruim. Mas filha, eu te dei esse celular semana passada. Agora iremos falar sobre outro assunto presente na globalização, a abertura de capital para empresas estrangeiras. A abertura do setor bancário ao capital estrangeiro foi criada em meados dos anos 90 e foi justificada pelo governo como uma iniciativa indispensável para aumentar a concorrência e induzir os bancos brasileiros a baratear e ampliar a oferta de crédito, o que não ocorreu, pelo menos nos anos seguintes. Sobre este assunto, iremos entrevistar a professora ex-geógrafa da Universidade de Stanford, Mary Jane. Hi, how are you, Mr. Jane? It is a pleasure to talk to you and learn about this important topic. Hello, Ivan. The pleasure is all mine. I'm so happy to be here and share my thoughts about this important part of globalization and its impact on society. So, could you explain to me what is the capital opening? Capital opening, also known as privatization or liberalization, refers to the removal of restrictions or regulations that limit the participation of foreign companies in a country's economy. This may include allowing foreign companies to invest, operate, or acquire properties in the host country. In simple terms, it is opening the doors of the local market to foreign companies, allowing them to actively participate in the country's economy. And what about its impact in developing countries? Opening up capital to foreign companies in developing countries can have various impacts. On one hand, it can bring foreign direct investments, technology, and expertise to these countries. On the other hand, there are concerns about the potential exploitation of local resources, unfair competition with local companies, and capital flight. The balance between the benefits and risks largely depends on regulatory policies and the specific conditions of each country. Can you please tell me some disadvantages of opening up the capital to foreign companies? The opening up of capital to foreign companies in developing countries can bring about some disadvantages such as capital flight. Part of the profits generated by foreign companies may be repatriated to their home countries instead of being reinvested locally. Market domination. Large foreign companies may dominate the local market, making it difficult for smaller companies to compete and limiting their growth opportunities. Environmental and social impact. Some foreign companies may prioritize profits over environmental and social concerns, leading to unsustainable exploitation practice or disregard for workers' rights. Economy inequality. The presence of foreign companies may increase economic inequality, concentrating wealth in the hands of minority, while the majority of population remains in poverty.
External dependence. Countries heavily reliant on foreign investments may become vulnerable to changes in economy, policies, or crises in the home countries of foreign companies. Loss of control over resources. The exploitation of natural resources by foreign companies may lead to a loss of control over these resources and limit opportunities for sustainable development for the host country.